Senhoras e senhores, aulinha de queda livre. Vamos entender aí então o que é a queda livre. Quando eu falo queda livre, você já subentende ali que é um objeto em queda. Queda livre, o paraquedista caindo de tudo aí. Ele simplesmente cai. É um movimento totalmente vertical. O que é vertical? Altura, tá? Relacionado ali com a altura. Então, queda livre, altura. Olha só a definição. Queda livre é o nome dado ao movimento de um objeto que é abandonado verticalmente, de forma que ele percorre uma trajetória em direção ao solo terrestre e sob influência de uma única força física, a gravidade. Gente, cuidado aí. Primeira coisa, quando você fala de gravidade, toma muito cuidado. Por quê? Gravidade não é uma força, gravidade é uma aceleração, tá? Aceleração gravitacional que a gente chama, tá? A força que se relaciona com gravidade é a força peso. Mais pra frente nós vamos entender isso em leis de Newton. Até nesse momento nós vamos entender como gravidade uma aceleração e nada além disso, não é uma força, tá? Então, sempre que eu falar de gravidade, lembra de aceleração, não de forças, tá? Então, aceleração gravitacional, que aproximadamente para vocês do ensino médio é dado como 10 metros por segundo ao quadrado, que na realidade o G é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Fisicamente dizendo, nós utilizaríamos mais isso aqui, porém no ensino médio eu consigo utilizar 10 e aí ainda conseguir extrair muita coisa, certo? Então, cuidado. O que é o movimento então de queda livre? É eu soltar uma pedra, uma maçã ou qualquer coisa, qualquer objeto, e aí ele começa ali a partir de influências gravitacionais. Olha só a ilustração. Tenho ali a bolinha verde, certo? Essa bolotinha aqui. Eu parto ela do movimento aqui, jogo ela para baixo. Joguei ela para baixo, ela começa a desenvolver sobre a aceleração gravitacional, certo? Sobre um certo G, que aí pode ser 10 metros por segundo aproximadamente, tá? Então simplesmente é isso. Mas e esse V igual a zero aqui? Que aí é o seguinte, o movimento de queda livre é um dos movimentos. É o que? Eu jogando a bolinha, deixando ela cair. Porém, e se eu jogar ela da minha mão para cima? O que acontece? É um movimento também, só que a gente chama de lançamento vertical, tá? Tem um lançamento horizontal, lançamento oblíquo, né? Mas no lançamento vertical nós temos queda livre e temos também um movimento que é partindo da minha mão para cima, tá? Então temos essa ilustração, tá? Nem sempre vai ser a queda mesmo, tá? Então eu tenho aqui velocidade inicial nessa situação igual a zero. Ela está no repouso, eu solto ela e ela cai. Essa é a queda livre, ok? Então olha só, características. Lançamento vertical para baixo. Quando eu tenho um lançamento vertical para baixo, falei vertical, relacionado com a altura, tá? Eu tinha dúvida que isso aí no meu ensino médio, cara. Fala, o que é vertical, o que é horizontal, meu Deus do céu. Eu relacionei da seguinte forma. Horizontal, linha do horizonte, tá? Olhei fundo no horizonte. Então você olhou pro horizonte, tá lá o horizonte. Olhei no horizonte. Então, horizontal, tô olhando reto. Agora, vertical é altura. Associa vertical com altura. Então, lançamento vertical para baixo, certo? Então, queda livre. É caracterizado por ser um movimento acelerado, já que nessa ocasião o corpo em questão percorre uma trajetória seguindo na mesma direção e sentido da força da gravidade, tá? Da força peso, na verdade, tá? Força na aceleração. Troca essa palavrinha aqui por aceleração. Aceleração gravitacional. É porque está relacionado o peso ali, que é relacionado com a gravidade, tá? Sempre apontada para o centro da Terra, ou seja, tem lá uma bolinha e ela está sempre apontada em direção à gravidade, tá? Por quê? Porque tem lá uma massa gigante, que é a Terra, e aí o corpo menor vai ser atraído pelo corpo maior, tá? Então olha só, lançamento vertical para cima, né? Então temos ali o tiozinho aqui segurando uma maçã e ele joga essa maçã para cima. Então vou até projetar aqui, ó, um movimento para cima.
Nessa situação bonitinha aqui, essa situação lindona, ele percorre uma certa distância, que a gente vai chamar de h, que é a altura. A velocidade inicial aqui nesse ponto, já não sei o que vai ser, tá? Porque pode ser zero, mas pode ser acelerado. Pode ter uma velocidade diferente. E a velocidade aqui não vai ser mais a inicial, pode ser a final, ou então a velocidade, depende do sistema, tá? Então essa velocidade aqui vai ser diferente de zero, ou então, na verdade, quando chegar aqui, alcança a velocidade igual a zero, até ela voltar para a mão do sistema, tá? Ou então do canhão, enfim, do que a gente estiver trabalhando, tá? E olha só, é um movimento classificado como retardado. Por que retardado, Luan? Porque a gravidade vai estar puxando o objeto para baixo, tá? E ele vai estar percorrendo uma aceleração diferente para cima. Então, por isso que tem que ter uma velocidade inicial aí um pouco diferente, com a exerção da força, tá? Então, olha só, uma vez que o sentido é contrário ao da força da gravidade, cara, ele tá falando força da gravidade, mas esse termo é errado, tá? A nível superior. É força-peso, ou então aceleração gravitacional, certo? Fazendo assim com que cada instante a sua velocidade diminua, tendo a alcançar ao valor 0 metros por segundo, que é nesse ponto aqui, ó. Deixa eu até trocar de cor. Olha só, nesse ponto a sua velocidade vai ser igual a zero, ok? Então cuidado aí com essa característica, é isso que muda de um para outro. Nessa situação aqui, a sua velocidade inicial pode ser zero, tá? Porém, ela vai ter um movimento acelerado por causa da gravidade, tá? E aqui, nessa situação, ela vai ser um movimento retardado, porque a gravidade vai estar oposta ao movimento. Olha só, as fórmulas que a gente vai utilizar nesse sistema é as mesmas fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado. Luan, por que nós vamos utilizar as mesmas fórmulas? Porque olha só, quando a gente trabalha com distâncias, vamos fazer um gráfico aqui, ó. Temos aqui o eixo X e o eixo Y. Olha só, aqui é a origem, tá? Temos aqui os dois eixos. Nós vamos trabalhar aqui, saca só, temos aqui uma bolotinha, a bolotinha tá aqui. E aí, ela percorre uma certa altura aqui, certo? Essa distância que a gente percorre daqui até aqui, vou até trocar de cor, bora lá. Essa distância daqui até aqui é uma certa distância que eu poderia chamar de Y, mas também que ela é a altura, ela é h, certo? Agora, se estivesse movimentando em x, seria em x, né? Só que ela aqui é a altura, tá? Então, eu posso utilizar as mesmas fórmulas, porém, com a gravidade, porque a gravidade não é uma aceleração, então eu posso sim utilizar as fórmulas da função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Só que, diferentemente, onde tiver o A, eu vou colocar G. Por quê? Porque G, que é a gravidade, é uma aceleração, tá? Gravidade é uma aceleração, que é dada em metro por segundo ao quadrado, certo? Então, onde tiver A, eu vou substituir por G. Olha só, vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar outra cor. Vai ficar assim, ó, bonitão. S igual a S0 mais V0T, mais ou menos. Por que mais ou menos? Depende do sentido do movimento, tá? Se tiver para cima, contrário à gravidade, contrário ao sistema, vai ser negativo, tá? Mais ou menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Esse negócio de mais ou menos vai depender do sentido que você estiver adotando para o sistema, tá? Então, toma muito cuidado ali com o sentido do movimento, certo? Então, onde tiver A, eu vou escrever G, tá? Então, simplesmente são as mesmas fórmulas, você nem precisa decorar ou aprender outras. Olha só, vai usar também a função horária da velocidade, só que a mesma coisa, onde tiver A, eu vou colocar G. Então vai ser V igual a V0 mais ou menos G vezes T, tá? Olha só. Então ficou bonitão. Lembrando que G é gravidade e T tempo, certo? V velocidade, que é dado em metro por segundo. Não esqueça disso, tá? Onde tiver A, agora é G. Olha só a equação de Torricelli como que fica. A gente vai também poder utilizar ela. Vai ficar V quadrado igual a V0 ao quadrado mais ou menos
2 vezes G vezes S, né? Ou delta X ou delta S, tanto faz, você que sabe, certo? Então olha só, temos aí o G como gravidade, sendo sempre uma constante, tá? Aqui na Terra é 10 aproximadamente, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Certinho, galera? Presta muita atenção nisso aí, tá? Por quê? Porque a gravidade na Terra é 10, porém em outros planetas a gravidade muda. Por quê? O que vem a ser a gravidade mesmo? Não é? Eu tenho dúvida com isso aí. O que é? Gravidade nada mais é que uma aceleração que eles atribuíram aí para caracterizar a união do sistema solar. Como assim? Já percebeu que tem o Sol no centro e a Terra fica girando em torno do Sol? Por que a Terra não sai voando para outros lugares, para outras constelações? Porque massa atrai massa. Então a massa com grande peso, ela atrai outras massas menores. No caso, o Sol é uma grande massa, tá? E a Terra é uma massa muito inferior ao Sol. Então ela fica presa ali em ação gravitacional. Assim é com a Lua. A Lua, ela é uma massa menor. Ela fica presa à Terra, tá? Inclusive tem grandes influências aí geofísicas no nosso país, no nosso planeta. Olha só, na fórmula aí temos aí que S é dado em metros, tá? Igual no movimento retilíneo uniformemente variado e no movimento uniforme. S0 dado em metros também. Velocidade metros por segundo, tá? Tempo em segundos, que é S, tá? E aceleração metros por segundo ao quadrado. Não se esqueça do 2 que está elevando ao quadrado aqui o S, tá? Muita gente erra exercício por isso. Vamos para um exemplo aqui? Vamos brincar com esses exemplos? Olha só, uma esfera de massa igual a 3 quilos, então a massa 3 quilogramas, é solta do alto de um prédio. Opa! Então aqui já temos uma massa aí solta de um alto de um prédio. Vamos fazer aqui nesse canto aqui? Vou fazer um prédio aqui improvisado. Temos aqui um prédio, tá? Bonitinho aqui. Temos o prédio, lindão. E aí é o seguinte, uma massa qualquer, tá? Vou pegar outra cor aqui. Vou pegar aqui verde. Uma massa de 3 quilos é solta do alto de um prédio, ou seja, ela vai ser solta. Se ela vai ser solta, a sua velocidade inicial, a gente já pode saber que é 0, tá? Se ela solta, ninguém está acelerando ela. Ela simplesmente vai ser solta do prédio, tá? E a massa dela sendo 3 kg, cuja altura é 40 metros. Então, essa altura aqui, gente, é 40 metros, certo? Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então olha só que coisa linda de se ver, de fazer aqui na mão. Presta atenção. Eu tenho... Quais são os dados que eu tenho? Vou anotar aqui do lado, ó, dados. Eu tenho a altura do prédio, que é 40 metros. Vamos lá, 40 metros. 40 metros. Tem aí velocidade inicial sendo 0, a gente já descobriu o que é. E tem a massa do corpo, da bolotinha, que é 3 kg. Opa! Então o que eu faço? Ah, eu também tenho a aceleração gravitacional, que o G que ele falou que é 10 metros por segundo ao quadrado. Quando ele não tiver essa informação de G, você já pode usar 10, tá? A nível médio funciona. Ok? Então olha só, esses são os dados que ele deu para você, certinho? E ele quer saber o quê? Ele quer saber, calcule a velocidade, ele quer descobrir o V final, tá? A velocidade aí dessa esfera quando atinge o chão. Ou seja, o V que ele atinge aqui, ó, o V final. Qual que é essa velocidade aqui no finalzinho desse prédio, quando ele atinge o chão? Muito simples, pode usar Torricelli, porque te deu tempo? Não te deu tempo. Quando não te dá tempo, usa Torricelli. Vamos colocar aqui então Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais ou menos. E agora, Luan, o que eu faço? O movimento não está para baixo? Está no mesmo sentido da gravidade? Então, simplesmente você pode adotar como positivo. Mais
G vezes T, tá? Opa, é isso mesmo? Vovô e vovó mais dos amigos... Opa, olha aí, não é isso não, né? Cuidado aí com as fórmulas, pra você não bagunçar. Olha aqui, presta atenção. Essa aí é a função da velocidade, viu aí o peguinha? Então, ó, mais ou menos 2 vezes G vezes ΔS. Quem que é o ΔS nessa situação? É o 40 metros, né? Que então é a altura, certo? Então, inclusive, você pode aqui nessa equação, nessa função, substituir o ΔS por H, tá? Que seria a altura do sistema, certinho? Então, vai lá, vamos resolver essa bagaceira aqui. Olha só, V quadrado, que é o que eu quero descobrir, é igual a V0 ao quadrado. Quanto que é o V0? É 0. Então, a gente nem precisa preocupar com ele. 2 vezes 10 vezes a altura. Qual que é a altura? 40. Agora é só multiplicar. Fica V ao quadrado, 2 vezes 4, 8. Só que 80, né? Olha aqui o que eu faço. Eu faço 2 vezes 4, sei que é 8, e acrescento os dois zeros. 800. Então fica raiz quadrada de 800. Luano, sei fazer raiz quadrada de 800. O que eu faço? Fatora. Pode fatorar. Fica de boa. Vamos resolver aqui? Velocidade. Ó, presta atenção. Como que é fatoração? Lembra que a Tia Col te ensinou a fazer MMC? Olha pro quadro aqui. 800 divide por quanto? Aí você vai lá, divide por 2, Titi. Aí fica 400. Divide por quanto? Por 2. Aí fica 200. Aí por 2 fica 100, por 2, 50, por 2, 25. Agora, Luan, o que faz? Não faz? Chora, senta e chora? Não. O próximo é 5. 5, 25 por 5, 5. Por 5 de novo, que é 1. Passa um tração aqui e sai multiplicando, ó. Posso até juntar os dois para ficar mais fácil, ó. Faz assim, ó, 2 ao quadrado. Opa, perdão. 2 vezes 2... Fica 5 vezes 5 e fica um 2 aqui pronto, separadão aqui, né? Então olha só, fica lá assim, ó. Posso separar aquilo lá tudão pra ficar bonitinho assim, ó. 2 ao quadrado, certo? Ó, quando você não sabe, você utiliza isso, porque é muito demorado, na verdade, tá? Eu fiz aqui rapidinho aqui, mas às vezes não é estratégico fazer assim. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Você vai fazer o seguinte. Ó. Passar uma setinha pra cá. Vê. Olha só. Você vai unir a ponto de você conseguir tirar a raiz. Então, olha só. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... Tem mais um 2 ao quadrado? Não, tem mais 2, né? Então, 5 ao quadrado vezes 2. Raiz de 2. Então, olha só. Fica V. Posso cortar isso aqui, ó. Tá vendo? Que lindão? Então fica 2 vezes 2 vezes 5 vezes raiz quadrada de 2. Certo? Então V vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20 vezes raiz quadrada de 2 metros por segundo. É assim que vai estar no exercício, no gabarito, tá? Então cuidado, pode fatorar aí, mas cuidado com a fatoração. Lembrando que é só ir dividindo, ó. 800 por 2, 400. 400 por 2, 200. 200 por 2, 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. E aí, 25 divide por 2? Não. Por 3? Não. Por 5 divide. Então, 25 dividido por 5, 5, né? Que 5 vezes 5, 25. Por 5 de novo, 1. Certo? O objetivo é chegar em 1. E aí, ao invés de sair multiplicando, que vai chegar em 800 de novo, né? Você pega e vai unindo os pares em comum. Por quê? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, certo? Então eu posso colocar 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. O 2 que estava sozinho, você deixa ele separado. E 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então é só, basta eu cortar. Por quê? Porque o expoente da raiz é 2 aqui, ó, tá vendo? Então eu posso simplificá-lo, né? Na verdade eu posso cortar aqui esses dois. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Tá? 20 raiz quadrada vezes raiz quadrada de 2 metros por segundo. Olha só esse exercício aqui, ó. Mesmo exercício. Uma esfera de massa igual a 4 quilos é solta do alto de um prédio cuja altura é 50 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade
10 metros por segundo ao quadrado, certinho? Então, mesma situação, lembrando da técnica, lembra da técnica? Ali, ó, qual que é a técnica, Luan? Repetição, repete, que o trem vai entrar na sua veia, vai ficar, nossa, vai ficar assim, meu Deus do céu, que coisa linda de se ver. Então, olha só, vamos colocar aqui outra corzinha bonitinha. Olha só, tem um prédio, bacaninha, só que agora tá muito mais feio, né, porque fiz desenho feio aqui pra caramba. Ó aqui, tem um desenhão aqui, meu prédiozão bonito. E é o seguinte, uma esfera de massa igual a 4 quilos, tá? Temos lá a nossa esferinha, partindo da origem aqui, certo? É solta de um prédio. Quando ele fala solta, então a gente já subentende que a velocidade inicial é igual a 0, tá? Cuja altura é 50 metros, ou seja, essa altura aqui, deixa eu mudar de cor. Essa altura aqui é de quanto? 50 metros. Calcule a velocidade, então ele quer saber a velocidade final de novo, certo? Sabendo que, considerando, né, que a gravidade que está em sentido ao movimento seja 10 metros por segundo ao quadrado. Tem um quadradinho aqui em cima, não saiu. Olha só, como que eu faço? Posso utilizar da mesma maneira que eu calculei aqui, ó. Eu tenho todos aqueles dados aqui, ó. Vou até anotar de novo aqui para ficar legal. Dados, olha só. Tem a massa do sistema, que é quanto? 4 quilos. E aí, que é solta de um prédio, que é velocidade inicial igual a 0. E aí, que a altura é 50 metros. Cara, coisa mais doida de entender, coisa mais linda. E aí a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, Isaac Newton, tá entendendo essa bagaceira? Olha só, então, sabendo disso, eu posso aplicar a nossa formulazinha linda lá, que é a formulazinha de Torricelli. Lembra aqui, ó? V quadrado, deixa eu mudar de corzinha pra ficar legal. V quadrado é igual a V0 ao quadrado. Pá, V0 ao quadrado. Mais ou menos, mais, né, porque está em sentido ao movimento, mais 2 vezes G vezes o ΔX, que é a altura, tá? Mudando de corzinha aqui, rapidão. Olha só, quem quer ver? É o que a gente quer descobrir, certo? V0 é 0, e aí 2 vezes G, que é 10, vezes a altura, que é 50. Vamos fazer rapidão? V ao quadrado é igual a 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Acrescento mais um 0 e mais outro 0, certo? Passo para lá como raiz quadrada de 1000, tá? Qualquer coisa, se você tiver dificuldade de fazer isso aqui, basta fatorar. Lembrando que a resposta pode também estar assim, certinho? Então, basicamente é isso. Resolva muito exercício assim, vai fatorando 1000 lá, só para você aprender a brincar com essa fatoração, porque quando cai raiz, é isso que importa, tá? Então, toma muito cuidado com isso. O C também é um exercício semelhante àquele, mas vamos para um exercício de vestibular. Olha que legal! Olha só, temos 3 exercícios aqui, deixa eu escolher um aqui bonitinho de fazer. Eu acho que a número 1 aqui é a mais dificinha para não brincar aqui. Olha só, vamos entender, vamos notar o que ele fala aqui. Um garoto na sacada do seu apartamento, a 20 metros de altura. Opa, então ele tá ali numa sacada, né? Tá num prédio. E aí tem lá a sacadinha do brother lá, tá na sacada. Essa sacada tá a 20 metros de altura do chão. Então, essa altura aqui, ó, brother, é 20 metros. Certinho? 20 metros. E deixa cair o biscoito. Ele deixa cair, ou seja, não tem uma velocidade inicial. Então, quando ele fala deixa cair, a gente já subentende que a velocidade inicial é igual a 0, tá? Quando tem, então, a ideia de medir o tempo de queda do biscoito. Desprezando a resistência do ar e adotando G como 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo. Opa, agora ele quer o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Meu Deus, e agora, Luan, o que eu faço? Olha só, aqui é o ponto inicial, tá? Ele vai cair e ele quer descobrir o T, sabendo que o G é de 10 metros por segundo ao quadrado. Só que, Luan, como que eu vou descobrir isso? Eu quero saber o tempo. Eu posso utilizar aquela fórmula mais simples aqui, ó. V é igual a V0, mais ou menos, né? Mais
Vovó e vovó, mas ainda, né, ainda tentam. Então eu posso colocar o G vezes T aqui, ó, no lugar de A. Só que, Luan, eu sei a velocidade inicial? Sei sim. E agora, como que eu calculo então? Posso jogar no bruto aí? Não, cuidado, por quê? Você tem velocidade? Você tem o valor dessa velocidade aqui? Não tem. Você tem velocidade inicial? Tem, você sabe que é 0, certo? Só que é o que eu quero descobrir, né, aqui no T, é o que ele pediu no exercício, só que você não tem V. Como que eu descubro o V? Quando eu não tenho tempo, eu uso Torricelli. Então, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H, certo? Tudo isso para descobrir a velocidade final. Velocidade inicial, 0. Então, V quadrado é igual a 2 vezes G vezes a altura, que é de 20 metros, certo? Então, fica 2 vezes 2, passa a raiz quadrada de 400. 2 vezes 2, 4. Acrescenta os 2 zeros, raiz quadrada de 400. Luan, preciso fatorar, preciso fazer. O que eu faço nessa situação? Pelo amor de Deus do céu. Me ajuda, me salva. Meu Deus, eu não dou conta de faturar, não dou conta de fazer a raiz. O que eu faço nessa situação? Cara, sem desespero, tá? Por quê? Porque você pensa assim, pô, raiz quadrada de 400. Você pensa assim, qual o número multiplicado por ele mesmo dá 400? Ó, 20 vezes 20... 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 400. Viu aí? Então, eu tenho aí 40, né? Perdão, 20 metros por segundo, não 40. Tem aí, então, que é 20 metros por segundo. Certinho? Ó que lindão. Agora eu posso utilizar aí na forma da velocidade aqui, ó. Olha só. Vou puxar uma setinha pra cá, pra nós fazer aqui bonitinho, aqui no quadradinho. Passar um risco aqui. Achei a velocidade, agora eu posso jogar na fórmula. 20 seria igual a 10 vezes T. Só passar dividindo. Então tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 10 é igual a T. Posso cortar 0 com esse 0. Então, ele demora um tempo de 2 segundos para cair, para chegar aqui no solo. Entendeu? Então, sempre que tiver exercício assim, ele vai te dar um certo valor, ele vai pedir outro, né? E aí, ele vai fazer você utilizar ou 2 ou 3 fórmulas para encontrar na fórmula bruta. Mas você pensa assim, Luan, qual que é a fórmula que eu vou encontrar o resultado final? É essa. É essa aqui, função horária da velocidade. Tá, mas eu não tenho velocidade. Como que eu vou descobrir a velocidade? Uso Torricelli. Sabendo a velocidade, então, eu já jogo lá em cima na fórmula que eu tinha para encontrar o seu tempo, tá? E o tempo aí nessa situação é de 2 segundos. Certinho? É muito tranquilo, é muito fácil, só toma cuidado com a fatoração, tá? É muito importante tomar cuidado com a fatoração. Porém, é uma coisa que com o tempo você vai acostumando. Minha dica é você treinar, tá? Você repetir os exercícios ali constantemente, para não dar erro nunca no seu exercício. Certinho? Qualquer coisa é só gritar aí, faz o exercício, mete bronca nos exercícios que vai estar tudo certo. Física, matemática, exatas em geral, é prática que leva à perfeição. Ok? Então, tamo junto, até a próxima aula.